Olá, sou João Bernardes, consultor na área de call center e agora estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa formidável, um talento espetacular, Afanásio Azadi. Muito obrigado pela tua presença aqui. Kendi, a satisfação é toda minha em comparecer mais uma vez nesse bate-papo gostoso, amistoso. Estou inteiramente às suas ordens. Perfeito. O país inteiro te conhece e vários países também, né? Tem os jovens de agora que talvez não chegaram a acompanhar a sua trajetória, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho para eles onde você nasceu, e um pouquinho da sua trajetória profissional e de política também, e dos seus desafios, tá? Bom, Kendi, eu sou nascido, criado no bairro da Moca. Ah, São Paulo capital. São Paulo capital. Eu, aos 13 anos, comecei a trabalhar como office boy na editora e encadernadora Formar. Ok. A editora que editou a coleção de livros do Jânio Quadros. Perfeito. Jânio Quadros, curso prático da língua portuguesa de Jânio Quadros. Essa mesma editora publicou também uma coleção de 4 livros do Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda. Roberto Carlos em prosa e versos. E naquela época, Kendi, eu digo aquela época por volta de 66, 65, não havia ainda empresas de marketing. Ah, sim, perfeito. Não havia assessorias de imprensa, nada disso. Então, nós, funcionários da editora, para promovermos o lançamento dessas obras, nós tínhamos que sair com... Eu digo nós, eu como office boy e mais 2 colegas do almoxarifado, tínhamos que fazer algumas coleções de presente a jornalistas nas redações de jornais, né? Para divulgar. Então nós saímos com aquelas coleções, quer dizer, o curso prático da língua portuguesa, se não me engano, eram 9 volumes. Então com 2, 3 caixas cada um de ônibus. Era braçal mesmo. Braçal. Visitando as redações, Diário Popular, Estadão, Folha, Última Hora, emissoras de rádio, televisão, entregando para os jornalistas. E, no caso da coleção do Roberto Carlos, nós íamos também a outros estados, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então nós conseguimos, com a produção do Roberto Carlos, a relação onde ele ia fazer shows. Ok. A editora tinha várias distribuidoras em outros estados, grandes cidades. Então, por exemplo, em Belo Horizonte haveria um show do Roberto Carlos num clube importante. Nós recebíamos aquela relação antes, passávamos àquela editora local, e no dia do show eles levavam 3, 4 peruas Kombi, né, e ficavam vendendo os livros. Vendia lá, perfeito. Aproveitava o conjunto do marketing, né? Exatamente, mas não havia o marketing. Sim, o marketing éramos nós que tínhamos que de forma braçal, né? Levar, né? E com essas participações, eu cheguei inclusive a entrar em programas de televisão. Por exemplo, no Paraná, em Curitiba, o Jovem Guarda era de domingo à tarde aqui em São Paulo. E lá eles tinham um Jovem Guarda de domingo de manhã. O programa era gravado e passado? Não, era um outro programa. Mas era como se fosse o Jovem Guarda também, o programa. Não é? E nós então, no meu caso, era chamado no palco, durante o programa, como se fosse da equipe do Roberto Carlos, né? Legal. Entrava lá, e algumas estações de rádio também. Nós íamos, levávamos a coleção para o produtor, para o apresentador, e batíamos um papo, como nós estamos fazendo aqui, como é que não foi e tal. E essa foi a minha entrada, praticamente, o meu ingresso no rádio. Eu ia perguntar para você. Aliás, o ingresso, na verdade, o contador da editora, Fernando Pires,
ele era amigo de infância do Walter Silva, o Pica-Pau. E o Pica-Pau, na época, ele tinha o seu programa, o Picape do Pica-Pau, na Rádio Piratininga de São Paulo, que ficava no centro da cidade, na rua 24 de Maio. E ele então falou, vamos lá na rádio, que eu vou então te apresentar lá pro... E fomos lá. Foi a primeira vez que eu pisei num estúdio de rádio. Que na hoje Rádio Piratininga. Que hoje é totalmente diferente, está cheio de computadores. Nossa. Tá. E, bom, você falou isso, hoje cheio de computadores, como nas redações de jornais. Antigamente eram as máquinas de escrever. Exatamente. Então você entrava, era uma sinfonia, não é? Hoje você entra numa redação, parece que está no cemitério. Ninguém ouve, não tem barulho nenhum. Né? Exatamente. Antigamente até os telefones lá tocavam com uma sonoridade bem mais alta, porque senão ninguém ouvia. Então, era comum, né? Você está falando, telefone para você, aquela redação, enfim, e principalmente nos finais de tarde, comecinho de noite, no encerramento das edições. Então, era mais vibrante, não é? Sim, tinha mais emoção, né? Mais emoção. Então, o que ocorre? Eu tive, então, esse contato. Não havia press release. Como eu disse, não tinha assessoria de imprensa, de comunicação, departamento de marketing, não havia. E certa feita, no jornal O Globo do Rio de Janeiro, num sábado, eu e meu colega fomos lá para levar coleções do Roberto Carlos, inclusive. Okay. Era um sábado à tarde, só tinha um jornalista na redação que estava fazendo plantão esportivo. Eu levei para ele. Ele falou, olha, eu estou aqui acompanhando o esporte. Faz o seguinte, senta na máquina e me escreve alguma coisa. Eu escrevi alguma coisa. Você estava fazendo, na verdade, o press release sem saber que era o press release. Mas aí eu sentei na máquina com o meu colega do lado. Nossa, eu joguei fora acho que umas 10, 15, 20 folhas, porque eu não sabia como começar. Bom, finalmente, ele falou, prepara umas 15 linhas, tal. Preparei. Mas depois de muitos papéis jogados no lixo. Encaminhei para ele. E no dia seguinte, compramos o Globo. E não é que o jornal Globo publicou na íntegra o que eu tinha feito. Que bacana. E onde nós íamos, quando os jornais publicavam, nós tínhamos que comprar aqueles jornais para trazer para São Paulo para documentar que estivemos lá e que o trabalho foi a contento. Então, depois eu saí, isso ainda menor de idade, 16, 17 anos, saí da editora, fui convidado para trabalhar na Gazeta da Moca. O jornal local. Jornal local. Tá. Você sempre foi despachado, nunca foi tímido para nada? Eu sou tímido. Mas na verdade, olha, você vê, conversando a gente vai lembrando das coisas. Em 1961, a minha casa lá na Moca, na Rua Cuiabá, era uma casa grande. E tinha 2 barracões à frente. Meu pai usava lá para guardar ferramentas, isso, aquilo. E um desses barracões nós transformamos na sede de um time de futebol. Santos Futebol Clube, Mirim Santos. Mirim. Okay. E por que Santos? Porque nós fomos atrás de um vereador, não lembro se era vereador ou deputado à época, Mendonça Falcão, que foi presidente da Federação Paulista por muito tempo. Certo. E pedimos um jogo de camisas. E ele nos deu um jogo de camisas, era uma camisa do Santos. Ah, bacana. E por ser a camisa do Santos, então Santos Futebol Clube, Mirim Santos Futebol Clube. E o meu pai era o presidente do clube e o treinador. Legal. Senhor Veríssimo era o massagista e o diretor financeiro, porque nós tínhamos que pagar para jogar, pagar recibo para jogar, não é? Entendi. E então começamos ali a jogar, eu jogava no segundo time. Esse time, como disse, a sede era na minha casa, primeiro e segundo time. A minha falecida, coitada mãe, era ela quem lavava os fardamentos. Imaginem só, primeiro e segundo time, camisa, calção e meias. Ela lavava aquilo, enfim. Então era uma grande brincadeira, não é? Nós jogávamos no Campo dos Bois, que hoje é o conjunto residencial Caçandoca, lá na Moca. Tá, existe até a rua. Eram 3, exatamente, eram 3 campos. Tinha inclusive um campo que era usado por um time não, pela colônia japonesa.
usava esse campo de sábado de manhã à tarde. Tá. E, enfim, por conta desse time, eu passei a pedido do José Estaca, o Zé Estaca, o dono do bazar de papelaria Bilu Bilu. Ele mantinha o jornal O Amigo, um jornal quinzenal. E ele pediu que eu fizesse uma resenha dos jogos do Mirim Santos. Nossa, que bacana. Eu encaminhava aquilo lá. O Mirim jogou com fulano, tal, não sei o quê, fazia a escalação, tal, encaminhava e saía publicado aquilo. Então, praticamente, o jornalismo começou Verdade, em 61, 62, escrevendo, mandando essas resenhas, sendo elas publicadas, no jornal O Amigo, do Zé Estaca. Interessante. O José Eustáquio das Neves, falecido já, e autor, inclusive, do Hino da Moca. Do Hino da Moca. Então, jornalismo, parece que a coisa começou, essa semente começou lá atrás, no Mirim Santos. Bom, da Gazeta da Moca, eu passei para o jornal São Paulo News. Veja só, naquela época a gente fazia não tudo era o assim. City News, não, né? Não, tá. Havia o City News de domingo, Shopping News. Isso. E me convidaram para participar de um jornal. E eu dei o nome, porque já tinha o City News, Shopping News. Falei, pô, São Paulo News. Olha só a abrangência. Sim. Mas, Kendi, não registrei. Puxa vida. Quem não registra não é dono. É verdade. E nem aquilo passava pela cabeça. Quando não está escrita, o vento leva. Exatamente, verba volant. Exatamente. Então, jornal São Paulo News. A sede era na Avenida Lise Vasconcelos, no Cambuci. Ficou pouco tempo em circulação. Eu fiz, os Kendi, eu fiz de tudo em jornal. A única coisa que eu não fiz foi vender propaganda, porque eu não sei vender nada. Se você me der lápis para vender na porta de uma escola, eu passo fome. Imagina. Então, eu fiz de tudo. Minto, tudo não. Não vendi anúncios e só não bati fotografias. O resto eu fazia redação, eu fazia diagramação, Legal. eu ia à gráfica Fanfula, na rua Cadiriri, jornal italiano Fanfula. Nós rodávamos o jornal lá. O jornal... E até carregava também. Sim, senhor. Distribuía. Porque era distribuição gratuita. Certo. Então, de madrugada, eu e mais 3 ou 4, nós saímos pela área comercial do bairro, distribuindo. Então, mas aquilo é tal coisa, a gente só investia, não ganhava dinheiro. Mas era muito saudável, né? Gostava, mas tinha que sobreviver. Então, o que ocorre? Eu fui me aventurar em trabalhar na revista O Cruzeiro. Fui lá pedir emprego. Não, aqui em São Paulo, na sucursal de São Paulo. Arlindo Silva, que foi um grande amigo e funcionário do Silvio Santos, era o diretor do Cruzeiro aqui. E o que eu fiz? Eu elaborei uma pauta, que eu nem sabia que se chamava pauta, com várias sugestões e matérias. Umas 15 ou 20 sugestões. Eu sempre escrevi partindo do título para o texto. Muitos fazem o contrário, fazem o texto primeiro e depois fazem o título. Mas eu sempre fiz ao contrário. Eu levei lá para o Arlindo Silva, ele olhou, tal, falou, eu tenho que consultar o Rio de Janeiro, não sei o quê, papapá, tal, que era você aguarda. Lá, né? Exatamente, a direção era no Rio. Então eu deixei todo aquele material lá, fui embora. Voltei depois de uma semana, 15 dias, olha, não dá, não sei o quê, contenção de despesa, tal, paciência. Kendi, depois de uns 2, 3 meses, eu no meu barbeiro lá na Moca, no salão do Zé, esperando lá a minha vez, estou dando uma espiadinha lá nas revistas, né? Certo. Pego lá um Cruzeiro, opa, tinha lá uma matéria até com o meu título. Pá. Aí peguei uma outra revista do Cruzeiro, numa revista só tinha 4 matérias, aquelas que eu tinha sugerido. Puxa vida. Agora veja só a inocência da gente.
Deixei tudo aquilo para ele, mas não peguei prova nenhuma. Ô, meu, assim, né, que você está recebendo e tal. Deixei na confiança, na ingenuidade até, vai. Certo. Hoje, se você leva uma matéria dessa, você tem que pegar carimbo, protocolo e tal, porque amanhã, se for usarem, você pode até processar, não é? Exatamente, é. Então, imaginava trabalhar no Cruzeiro, fui embora e ele me garfou a ideia. Enfim, Puxa. pouco depois o Cruzeiro também acabou falindo. Aí fui ao Jornal da Tarde, que tinha começado praticamente naquela época. Lá dentro do Estadão mesmo. Lá no Estadão. Fui lá, era aquela época, em 68, 67, 68, aquelas convulsões, estudantes, passeatas. Sim. E Laerte Fernandes era o chefe de reportagem. Então ele Ainda Major Quedinho, né? Na Major Quedinho, exatamente. Então ele pediu que eu acompanhasse, como novato, alguns repórteres para ajudar a coletar informações durante essas convulsões aí. Então eu fiquei uma semana praticamente saindo com o pessoal do Estadão e ajudava, passava informações para o repórter deles tal, e a gente, o Kendi, saía à rua naquelas convulsões, tropa de choque, não sei o que, a gente apanhava dos dois lados. Porque os estudantes, eles confundiam o jornalista, até mesmo o fotógrafo, confundiam pensando que nós fôssemos agentes infiltrados dos órgãos de segurança. Perfeito. Para registrar aquilo e jogar contra, tá? E do outro lado, a polícia, a tropa de choque e tal, quando via lá pela frente, não queria saber quem era, cacetada, paulada tal. E algumas vezes, eu digo isso umas 2 ou 3 vezes, cheguei de volta à redação, como outros colegas também, roupa rasgada, machucado, sangrando e tal. Mas não tinha aquela, desculpe o termo, aquela frescura que existe hoje. Todo mundo, não me toque, pelo amor de Deus, eu vou correr no sindicato, uma nota à imprensa. Não havia... Sentava na máquina, não tinha ainda censura. Sim. Sentava, tal, escrevia, no dia seguinte saía tudo no jornal. Aí o que ocorre? Contenção tal, depois dos 15 dias atuando dessa forma, não fui admitido. Mas o Laerte Fernandes me falou, olha, você leva jeito pra coisa. Dá um pulo na Folha, lá na última hora, procura lá o Narciso Calili. Na Barão de Limeira. Na Barão de Limeira, a última hora, na redação da última hora. Procura o Narciso Calili para ver se você consegue lá uma colocação. Fui para lá. Quando eu chego na última hora, na redação havia uma grande mesa e uns 20 jornalistas naquela mesa. Aí o Narciso vem me atender, careca, cabeludo e tal. Ele falou, olha, eu gosto muito do Laerte Fernandes, mas eu não vou poder te atender, porque você vê, nós estamos reunidos agora, que a empresa deu ordem de demitir 50. E nós estamos reunidos para saber que critério seguir para demitir quem, para colocar na lista. Mas faz o seguinte, vai lá no primeiro andar, que é a redação da Folha da Tarde, eles estão preparando uma edição de aniversário e estão admitindo gente temporariamente. Dá um pulinho lá, fala com o Vicente Vicembá. E desci, foi lá. Pensei que era por notícias populares. Que não. Fui na Folha da Tarde. Folha da Tarde na época tinha o logotipo vermelho. Eu lembro. Aí esperei para falar com o Vicente Vicembá, havia mais 8 pessoas. E os 8, mais eu, 9, mais eu. Nós fomos contratados temporariamente para fazer a edição de aniversário. No mesmo dia, entrou comigo lá a Rose Nogueira. A Rose Nogueira, colega, trabalhamos juntos na Folha da Tarde. Ela depois teve envolvimento, problemas políticos, foi presa lamentavelmente, enfim. E vinha conversar com ela, a ter contato com ela mais tarde no TV Mulher. Puxa vida, que nós estreamos TV Mulher na TV Globo. Sim, verdade. Ela como editora-chefe. E eu como apresentador de casos policiais na TV Mulher, da TV Globo, que iniciava esse programa matinal. Sim. Que era uma estratégia nova da Globo para puxar o público de rádio, o matutino, para pegar uma nova faixa, porque até então as emissoras de televisão
naquela época, de manhã só colocavam desenhos, tal, programas que não tinham, mas era distração para a criançada. Mas aí a Globo percebeu, pera lá, tem muita criançada dessa altura também está na escola. Nós temos que fazer um trabalho para a mulher que está em casa, a dona de casa, a empregada, estão preparando almoço, aquela coisa toda, enfim. Bom, fiquei na Folha da Tarde durante uns 2 anos. Aí fui destacado para o DICS. DICS era o Departamento de Informações, Comunicações e Sucursais do Grupo Folhas, que era antecessora da Agência Folhas hoje. Fui para lá, eu fazia geral, cobria geral. E naquela época, além dos problemas políticos, começavam os ataques terroristas, sequestros, tinha também o surgimento do Esquadrão da Morte. Eu lembro. E o repórter policial da Folha da Tarde, Vicente Vicembá, foi casar. Se retirou, se afastou. Entrou em férias. Aí me colocaram no lugar dele, para cobrir polícia. Eu, durante alguns casos, eu na época não me atentei, mas depois é que a ficha caiu. Em alguns assaltos a banco eu chegava antes do que a polícia. Ué, antes do que a polícia. Puxa vida. E por que isso? Eu só vinha descobrir isso no dia 4 de novembro de 69, quando o DOPS matou, na Alameda Casa Branca, aqui em São Paulo, o Carlos Marighella. Puxa vida, entendi. O Frei Beto, que era o meu chefe de reportagem na Folha da Tarde, das 16 às 21 horas, era um tremendo terrorista. Era o braço direito da subversão. Então, quando os bandidos assaltavam bancos naquela época, ligavam para ele na redação. Olha, assaltamos o banco. Ele fazia, olha, opa, um assalto, pá. Por isso que eu chegava antes. Frei Beto, que eu tinha em grande conta. Porque eu vindo de um jornal de bairro, totalmente chucro, né? Até no linguajar, tal, ele me ajudou muito no começo. E depois percebi que ele quis me utilizar mais ainda. Quando houve, em 68 também, o 30º Congresso da UNE, que foi em Ibiúna, o Frei Beto queria que eu fosse para lá, mas ninguém sabia onde seria. Eu sempre topei qualquer parada, Esquadrão da Morte e tal, não tem problema. Ele falou, olha, você tem que ir fazer uma cobertura, olha, essa cobertura pode dar um prêmio ESSO. Mas tem uma coisa, você sai aqui da redação, vai de carro até a cidade universitária, lá eles vão te colocar numa Kombi com capuz. Eu falei, opa, tô fora. Não, mas tem que... Tô fora. Como com capuz? Eles acreditam no que eu vou escrever, só que não acreditam no que eu vou ver? Que conversa é essa? Não vou. Então senta naquela mesa lá que vamos conversar mais tarde. Falei, estou com o pé na rua. Aí ele escalou um outro repórter para ir, mas, repito, seria o 30º Congresso, mas ninguém sabia onde era. Entendi. Ninguém sabia onde era. Aí ele despachou outro colega, foi falar comigo, olha, você, a partir de já, e daqui para frente, você vai cobrir o DOPS. Mas o DOPS, ninguém entrava no DOPS. Jornalista que ia cobrir o DOPS ficava na calçada. Certo. E eles não davam informações também, ninguém saía lá fora. Que é isso? Então, Kendi, eu fui lá pro DOPS, pensando, ele vai me mandar para lá, ele quer que eu peça demissão, mas eu não posso pedir, eu dependo desse emprego. Aí ele falou, você vai lá pro DOPS, mas tem uma coisa, você... Amanhã não precisa nem vir aqui para marcar o ponto. Você marca o ponto pelo telefone. Você vai direto para lá. E antes de você sair, eu tinha que entrar das 14 às 19. Antes de você sair, você me liga. Isso o Frei Beto dizendo. Tá, que era o teu ponto da saída. Mas ele queria mais. O tempo que você estiver lá, eu quero que você me relate quantos carros entraram, quantos carros saíram, que marca que era o carro, qual era a chapa do carro,
Entendi. Quem estava dentro e tal. Eu falei, pô, o cara quer me mandar embora mesmo? Que negócio é esse? Então eu ficava lá na frente do DOPS, ou na pracinha do outro lado da rua, né? Entrou uma perua C14, creme, com 2 pessoas, um barbudo, não sei o que, papapá. E antes de ir embora, ligava para ele. Eu fiz amizade com o porteiro de um hotel, um hotelzinho lá da praça, então eu não usava o orelhão, eu ia lá no hotel e passava para ele as informações. Bom, e eu achei que aquilo era um disparate. Só que numa determinada noite, era uma noite chuvosa, eu fiz amizade com vários policiais, enfim, aí já estava começando a ter esse contato com a turma da área policial. Um investigador do DOPS, do porte de armas, era uma sexta-feira. Ele saiu chateado, vamos tomar um café e tal. O que é? Você está chateado por quê? Poxa, esse pessoal sabe que toda sexta-feira eu tenho que ir para Minas, fazer o curso de Direito, não sei o quê, papapá. Hoje está tudo bloqueado, estamos de prontidão, não sei o quê, tem uma operação monstro, não sei que raio de operação, mas está todo mundo convocado. Eu não posso nem ir para a faculdade hoje. Achei esquisito aquilo, né? Mas, opa, é uma informação. Aí começaram a chegar os caminhões da Força Pública, que a época era a Força Pública. Sim. Aqueles caminhões de espinha de peixe, Eu sei. ônibus, estacionar tudo lá na porta do DOPS. Pô, alguma coisa vai acontecer hoje. Deu 7 da noite, 7 e pouco, os jornalistas que estavam lá fazendo outras coberturas foram embora. Mas eu fiquei. Eu já tinha essas informações, opa, alguma coisa vai acontecer. Sexta-feira e tal. Eu estava com uma camiseta toda furadinha, sabe? Furadinha e tal. Frio. 9 e pouco da noite mais ou menos, eu do outro lado da praça, uma garoinha fina. Aí o delegado Paulo Bom Cristiano, que era da Delegacia de Ordem Social, manda me chamar. Ué, o delegado está me chamando? O doutor quer falar com você, vamos para lá. Aí entrei no DOPS. Ele falou, poxa, você é duro na queda, hein? Eu falei, alguma coisa vai acontecer, né, doutor? Vai. Você quer acompanhar? Claro que eu quero. Então, a partir de agora, você não sai daqui e não usa o telefone. Eu falei, não, mas tem que chamar um fotógrafo. Nada disso. Você vai acompanhar, mas não pode fazer contato com ninguém. Aí chamou 2 investigadores e falou, olha, ele vai com vocês. Vai e volta. Tá, tudo bem. E ficamos lá a noite toda, de sexta para sábado, esperando. O que é isso? Que operação é essa? Às 5 da manhã, todos embarquem que vai começar a operação. Então, ônibus, caminhões, tropa de choque, investigadores. Nós estávamos numa Rural Willis, Chapa Fria. Sim. E entra aqui, entra ali, garoando ainda. Garoando. Pegamos a Raposo Tavares. Opa, Raposo Tavares. Foi para Ibiúna? Exato, ninguém sabia. Quando nós chegamos em Ibiúna, eu nunca tinha ouvido falar em Ibiúna. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Aí, de repente, o delegado Bom Cristiano pega pelo rádio. Fala, chegamos. Era uma grande fazenda. E aquela chuva caindo. Falou, bom, a partir de agora estão todos presos. Ninguém entra e ninguém sai. Atenção. Revista nas mulheres só pelas investigadoras e policiais femininas. Mas todos presos. Eu falei, pô, que é Ibiúna. Aí quando nós chegamos lá, eu ao lado do delegado, já chegaram lá, já Zé Dirceu preso, que o DOPS já tinha gente infiltrada lá, Vladimir Palmeira, todos os cabeças do movimento já recolhidos. Aí, no total de presos, cerca de 800. Então, alguns para o DOPS e os outros todos para o presídio Tiradentes, que ficava em frente onde hoje é o quartel da Rota. Né? Então voltamos, eu não tinha telefone, não tinha como comunicar aquilo. E já era sábado, né? Aí quando cheguei no DOPS, liguei para a Folha. Testemunha visual, né? Acompanhei tudo lá. Quando cheguei lá no DOPS, telefonei. A Folha da Tarde de domingo não circula.
não circulava, só de segunda-feira. Quem me atende na redação da Folha, que está de plantão? Boris Casoy, que era o editor-chefe da Folha. Certo. Aí falei, Boris, não, ele já tinha recebido notícias do correspondente de Sorocaba, inclusive fotografias. Então o que ocorre? Pediu que eu fizesse um relato da parte do DOPS, do que eu acompanhei. É outro olhar, né? Aí que está. E o repórter que o Frei Beto mandou no meu lugar, de Kombi, encapuzado e tudo mais, foi preso com a multidão e foi para o presídio Tiradentes. Só que ele foi liberado só na tarde de segunda-feira, porque todos tinham que ser fichados, investigados, né? Então, foi essa epopeia praticamente. Aí, no dia que mataram Marighella, caiu a ficha, ou mais, no dia seguinte, né? Aquela história do Frei Beto me mandar para lá, carro e tal, ele estava me usando para pegar informações para os comunistas, para os terroristas. Ele queria saber como é que a polícia estava, com que carros na rua, porque eles tinham, os bandidos estavam sendo procurados também. Legal. Veja só que história. Ô Afanásio, nós estamos aí com um tempo limitado, né? Eu queria depois marcar outro dia no ano que vem. Perfeito. Para a gente ver e você dar continuidade. Tranquilamente. Espero que interesse ao pessoal. Interessa, sem dúvida. Não? E vamos escrever tua biografia também. Já tem aí uma boa parte. Não tem história, tem muita história. Muito obrigado. Um grande abraço. Para você. E que espero que tenha sido útil para os nossos sem dúvida. Assistentes, né, para os nossos internautas. Perfeito. E muito obrigado e parabéns a você pelo trabalho, por essa divulgação, não é? O outro lado da história, coisa que muitos não querem ouvir, não gostam de ouvir, tá, mas a história é essa. Não, e riquíssimo, sem dúvida. Tem que ser muito obrigado. Tá? Um grande abraço a todos. Você, tá? Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então ao Afanásio Jazade, uma pessoa ímpar, daquelas que a gente gosta de conhecer na vida, tá? Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.